bom dia. Mais um dia juntos aqui, graças a Deus, né? Conseguimos, vencemos, estamos aqui. Iniciar o nosso momento de devocional juntos. Hoje nós vamos ler Números capítulo 12, conectando aqui no nosso YouTube. Devocional. Salvar aqui, peraí. Shalom, meninas. Bom dia. Nise, Fabiola. Graças a Deus estamos aí, né, meninas? Conseguimos. Vamos orar para a gente dar início? Em nome de Jesus. Shalom para você que está aqui também comigo no YouTube. Deus te abençoe. Meu microfone bate nele. Aí. Vamos lá? Vamos orar para a gente poder dar início? Pai, obrigada por esse dia, Senhor. Obrigada por esse momento na Tua presença. Obrigada pela acessibilidade que temos, pelo acesso. Obrigada porque a Tua palavra está aqui para quem desejar. E nós escolhemos a boa parte, estar no Senhor, aprender mais de Ti, que o Senhor possa falar aos nossos corações. O nosso desejo de absorver, de aprender cada capítulo que lemos, Deus, o Senhor conhece. Que o Senhor possa mesmo falar conosco conforme o Teu querer, a Tua vontade, o Teu desejo. Eis-nos aqui, Senhor. Estamos prontos, desejosos por mais de Ti, mais do ensinamento, mais da Tua palavra, mais da Tua vontade em nós. Obrigada, Pai, por esse dia que começamos em Ti, na Tua presença, que o Senhor possa abençoar cada um que está conosco, cada um que vai ter acesso a essa ministração, a esse estudo, que o Senhor possa falar, completar em nossos corações. Estamos aqui para absorver e aprender tudo que o Senhor tem para nos ensinar. Obrigada, Espírito Santo, pela Tua companhia. E como sempre dizemos, o Senhor tem liberdade para fazer em nós o Teu querer e falar o que o Senhor deseja. Amém e amém. Então vamos lá. Números capítulo 12. Números capítulo 12. E Números capítulo 12, nós vamos ver sobre o castigo de Miriam. Miriam, né? Depende se estiver com acento. É Miriam, no meu tá com acento aqui. Helenildo, shalom, bom dia. Aí. Então vamos lá. Números capítulo 12 diz assim para nós no primeiro versículo. Moisés havia casado com uma mulher da Etiópia. E Miriam e Arão começaram a criticá-lo por causa disso. Eles disseram assim: será que o Senhor tem falado somente por meio de Moisés? Será que não tem falado também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés era um homem humilde, o mais humilde do mundo. Uau! Referência, né? Moisés era um homem humilde, o mais humilde do mundo. Versículo 4. Logo em seguida, o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: Vocês três aí, vão para a tenda sagrada. Eles foram e o Senhor desceu na coluna de nuvem e ficou na entrada da tenda. Depois
chamou Arão e Miriam, e quando eles chegaram, Deus disse: agora escutem o que eu vou dizer. Quando há profetas entre vocês, eu apareço a eles em visões e falo com eles em sonhos. Com o meu servo Moisés é diferente, pois eu o coloquei como responsável por todo o meu povo. Pois eu falo com ele face a face, claramente, e não por meio de comparações. Ele até já viu a minha forma. Como é que vocês se atrevem a falar contra o meu servo Moisés? E aí o Senhor Deus foi embora, muito irado com eles. Assim que Deus saiu, a nuvem que estava sobre a tenda desapareceu. No mesmo instante, Miriam foi atacada por uma terrível doença da pele, que ficou branca como a neve. Arão olhou para Miriam e viu que de fato ela estava atacada por aquela doença. Aí Arão disse a Moisés: por favor, chefe, eu lhe peço que não nos faça sofrer o castigo por causa desse pecado que cometemos num momento de loucura. Não deixe que Miriam seja como um aborto que nasce com metade do corpo destruído. Então Moisés orou assim a Deus, o Senhor: ó Deus, eu te peço que a cures. E o Senhor respondeu a Moisés: se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, ela teria ficado humilhada durante 7 dias. Então, que ela seja expulsa do acampamento e fique lá fora 7 dias. Depois será trazida de volta. E assim, Miriam ficou 7 dias fora do acampamento. E o povo não partiu dali, enquanto ela não foi trazida de novo para o acampamento. Depois disso, o povo saiu de Azerote e acampou no deserto de Parã. E assim terminou o capítulo 12, eu achando que ia ter mais versículos depois aqui. Gente, tá bom a gente ler um capítulo por dia mesmo, como tem sido até então? Se vocês quiserem que aumente mais um, o nosso objetivo é absorver, aprender, ler, independente do tempo que a gente leve para isso. Mas caso alguém queira que a gente lê mais um capítulo hoje, coloca aí, tá? Pai, obrigada pela leitura da palavra, obrigada por esse tempo, obrigada porque, como nós dissemos, sempre o Senhor tem um ensinamento para nós. Seja como for o capítulo, a forma com que está escrito, que deixou registrado, sempre o Senhor foi intuitivo ao deixar tudo isso registrado com intenção. Obrigada por pensar em nós. Obrigada por termos acesso a isso. Nosso desejo é que a Tua palavra fique mesmo em nossos corações e em nossa mente. Em nome de Jesus, amém e amém. E aí, gente, continua? Continua ou vamos para a leitura do comentário? Isso. Então tá certo, Maíra. Maíra escreveu aqui para nós, olha. Bom dia, um só. O horário fica apertado e ainda há espaço para comentários também. Ler 2 pode gerar muitos comentários após e estender muito o tempo. Com um a gente foca mais. Amém. Show, Maíra. Combinado, tá? Então hoje nós lemos o capítulo 12. Miriam foi castigada, gente.
mesmo sendo irmã de Moisés, não foi poupada. Até mesmo porque ela não pensou, né? Não poupou o irmão também ao comentar sobre ele, para você ver. E o Senhor, com sua misericórdia, não pesou tanto a mão, né? Ela passou por algo para ser lembrada no meio do povo. Olha, fez isso. Miriam fica aqui agora para nós como um exemplo. Quem são vocês para querer falar mal do meu servo? Eu prefiro o comentário, porque me deu um aperto no coração nesse capítulo. É forte, né, Fabíola? Tem um gatinho me visitando aqui na porta. Vocês devem estar ouvindo um miadinho aí. Mas né, Fabíola? O comentário de Miriam, na minha Bíblia está Miriam. M-I com acento, R-I-A-I-M no final. Miriam. Mas em algumas traduções é Miriam, com um tio no A, né, lá no final. Então a forma com que estiver aí, vocês me entendem, tá? Então vamos lá. Números capítulo 12 é um capítulo crucial na narrativa de Israel, pois registra para nós um desafio direto à autoridade de Moisés, vindo de dentro da sua própria família, Miriam e Arão. Aqui está Miriam. Este evento ensina lições atemporais sobre a autoridade divina. Sempre aprendemos sobre a autoridade de Deus, né? Sobre a humildade e sobre as consequências do ciúme. Miriam e Arão criticaram Moisés por causa de sua esposa etíope e mais seriamente questionaram a autoridade de Moisés, perguntando: será que falou o Senhor somente por meio de Moisés? Não fala também através de nós? Deus ouviu essa crítica e interveio pessoalmente. Gente, olha só, no capítulo anterior nós não vimos que Deus partilhou do mesmo Espírito com os outros 70 homens escolhidos por Moisés ali, no capítulo anterior. Moisés pediu: Pai, tá pesado, sou criticado, o povo reclama, é comigo. As pessoas vêm quando querem murmurar, quando querem falar alguma coisa, chega em mim. Sozinho eu não aguento. E o Senhor permitiu que mais 70 homens também tivessem da mesma experiência de Moisés como profetas. E Miriam e Arão não estavam entre esses. Pois ela sentiu também na pele isso, né? Deus ouviu essa crítica e interveio pessoalmente. Ele se manifestou na nuvem e repreendeu Miriam e Arão, destacando a singularidade da relação dele com Moisés. A lição aqui é sobre o respeito à autoridade divinamente estabelecida. Uau! Respeite a autoridade que o Senhor estabelecer. Deus é quem escolhe. É Ele quem estabelece e capacita os seus líderes. Questionar a liderança de forma invejosa é, em essência, questionar a escolha de Deus. Uau! Isso é forte. Questionar a liderança de forma invejosa é o mesmo que questionar a escolha de Deus. Isso nos ensina a ter reverência pelo chamado de Deus na vida de líderes e evitar a crítica destrutiva e ciumenta. Nos ensina, então, a ter reverência pelo chamado de Deus na vida de líderes e evitar críticas invejosas, ciumentas e destrutivas.
Deus defendeu Moisés não por sua própria força ou retórica, mas ele cita uma característica fundamental dele. Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Olha, gente, o Senhor Deus sabia disso. Ele deu essa característica. Não existia outro manso e humilde como Moisés. Essa mansidão, entre parênteses, ou humildade, era o que capacitava a ser o líder de Deus. Gente, era um povo acostumado com costumes por ter vivido muitos e muitos e muitos anos no Egito. Foi liberto de lá, mas trouxe muita coisa arraigada nas suas vontades, nos seus comportamentos. Precisava de um homem humilde, manso, para conduzir. Nós presenciamos aqui na leitura situações onde talvez se fosse outra pessoa, teria agido por si mesmo, com as suas mãos, com sua força. Por isso foi Moisés o escolhido para direcionar o povo. Essa característica de sua humildade o fazia preparado entre todos os outros a liderar um povo saído de um lugar imundo e impuro, a passar por um processo de transformação enquanto caminham para uma terra que o Senhor prometeu. Viviam juntos ali a experiência de ter Deus diariamente com eles. E ainda assim, havia tanta coisa que reclamavam. Moisés foi o elo que ligava o povo a Deus. E vimos aqui que a característica dessa mansidão o tornava preparado, mais do que qualquer um outro, para ocupar esse cargo. A lição é que a humildade é a base da verdadeira grandeza e liderança. Olha, tanto que na palavra do Senhor diz, né? Aquele que se faz humilde, este é exaltado. E essa humildade, então, diz para nós, é a base da grandeza. Os humilhados, igual a gente fala, está na Bíblia ou está amarrado? Os humilhados serão exaltados. É um ditado ou é um versículo? Mas faz sentido, né? As pessoas que são humildes, a gente não está falando de humilhação, tá? Mesmo que nessa frase aí que eu dei como um exemplo aí, seja os humilhados serão exaltados, mas eu quero dizer no sentido de os humildes são os que são honrados, reconhecidos, engrandecidos, né? Para você ver que uma contradição para o Senhor é a base. Aquele que é humilde é a base da verdadeira. Quem tem humildade é a base da verdadeira grandeza. E isso, igual nós estamos falando no reino de Deus, né? Humildade é a base da verdadeira grandeza e liderança no reino de Deus. Mas a gente entende também que o seu comportamento, o seu posicionamento, como nós falamos sobre buscar o fruto do Espírito, ser diferente nesse mundo. Nós sabemos que o nosso Deus está em todo tempo atento às nossas ações, ao nosso comportamento. Nós buscamos de fato agradar o Pai. Então muitas das vezes nós vamos na contramão. Então o seu comportamento de ser humilde, de ser manso, de agir diferente como se fosse em outras épocas, o Senhor está vendo. E nós precisamos aguardar o nosso reconhecimento dele. As nossas expectativas precisam estar fundadas nele e não no homem. Porque nós sabemos o quanto isso é falho, né? Então, por mais que a gente entende aqui, que a lição de humildade é a base da verdadeira grandeza no reino de Deus, nós também entendemos que isso é na vida.
mesmo que seja ir à contramão. Ah, mas se fosse comigo eu não faria assim. Ah, se fosse comigo você é muito boba. Você já ouviu isso? Eu já ouvi. Nós não somos bobos, né? Nós somos bons. Não deixar ser humilhado, mas você vai ser direcionado pelo Espírito Santo e vai entender que vão ter situações onde o inimigo está usando para você ser testado. Você ser avaliado. Principalmente em situações onde antes de conhecer a Cristo você agia muito esquentado. Pode ter novamente situações onde você vai precisar passar pela mesma coisa para ver se você vai ter a mesma reação, a mesma atitude. O Espírito Santo vai te mostrar o que eu estou querendo dizer. Você já pode ter experimentado de situações assim ou ainda vivenciar algo. E você vai saber a hora de calar, a hora de falar. Gente, e tudo com muita sabedoria e mansidão. Porque ser sincero não é ser grosseiro. Às vezes as pessoas confundem, né? E mesma coisa ser manso, ser humilde, ser empático, não quer dizer ser bobo, ser boca aberta, né? E nós expomos o nosso ponto de vista e com muita sabedoria no falar, no se posicionar. Tem situações que você vai exigir se posicionar. E tem situações onde você vai saber a hora de, sim, ficar quieto e a hora de falar. Isso é a condução do Espírito Santo. Peça mesmo que Ele te ajude nesses momentos e em todos os outros, como nós sempre falamos. Convidar o Espírito Santo para fazer parte da nossa vida é entender que Ele vai te conduzir em todas as ações, em qualquer situação que você se encontrar. Shalom, Raimundo, Deus te abençoe. Vocês estão entendendo? Por favor, comente aí. Glaucia, não entendi. Não concordo. Eu acho que não é assim. Eu entendi. Por favor, comentem aí. Quem está comigo. Porque às vezes a gente faz um comentário e na hora já vai vindo outras formas, né? Eu exponho uma opinião e sei de outras possibilidades. E eu quero que fique claro para que não tenha mal entendido quanto ao que eu expus aqui, ok? Aqui no YouTube já reagiram para mim, obrigada, tá? Então vamos lá, continuando aqui para nós encerrarmos. A mansidão não é fraqueza, aí ó, concluindo o que nós estamos falando, mas é a força sob controle. A mansidão não é fraqueza, mas é a força sob controle. É isso que eu quero dizer. Quando eu falo de saber se posicionar, a hora de se calar, a hora de falar, como agir. Antes era assim, agora é diferente. Você busca ser aprovado no Senhor. A humildade é a base da verdadeira grandeza. Vocês estão entendendo? A mansidão não é sinal de fraqueza. É a força sob controle. Então você vai saber a hora em que você vai se posicionar, a hora de se calar. Quando se posicionar, como será. Quando você busca ser direcionado pelo Espírito Santo, é isso. Você vai sentir o toque dele nas suas ações. A mansidão é a disposição de não se defender e deixar que Deus seja o seu defensor. A humildade de Moisés fez com que Deus lutasse por ele. Olha só. Deus estabelece uma... Antes de eu ler, deixa eu ver o comentário de vocês, porque eu pedi para que falassem comigo aqui. A Denise colocou assim, e como somos testados no dia a dia. Mas nós somos bons e é isso.
Moisés ensinou muito orando pela irmã, ouvindo o seu irmão, sendo humilde, mesmo com quem estava falando dele. Que prova, né, gente? Que teste, né? Exatamente isso como a Denise colocou aqui. Nós somos testados constantemente. E aquilo vão ser situações aonde nós somos passando pela prova do amadurecimento, do crescimento. Situações aonde às vezes no início ou antes você não poderia ser tentado porque senão falharia. Conforme você vai crescendo no Senhor, amadurecendo nele, os testes são mais fortes. As provas são mais complexas, porque você já avançou em alguns níveis. Entenda assim, sabe? Para que você consiga levar aquilo com mais facilidade. Quando você enxerga uma provação como um teste, como uma prova, e conforme o nível que ela vem, você entender que é porque você agora cresceu mais, você amadureceu, você avançou no nível de intimidade com o Pai, já não é mais aquela de alguns tempos atrás. Você vai entender que o Senhor ele não dá situações além do que nós podemos suportar. Se está pesado, se está desafiador, você é capaz de suportar, de aguentar. Você avançou, você cresceu. O Pai conta como você vai reagir. Ele sabe que você pode superar e ir bem nessa prova. Quando a gente começa a enxergar assim, a gente busca no Senhor força que a gente não imagina. Respira fundo e descansa no sentido de saber que Deus não está omisso quanto a isso. E isso aqui não está escondido aos olhos do Pai. Ele está vendo tudo. É soberano. Não é mesmo? Amém, Gleice. Shalom, minha linda. Tamo juntas, tá? Continuando aqui para terminar o nosso comentário, nossa horinha vai se estendendo, né? Por isso que eu concordo com a Maíra no sentido de um capítulo por dia, porque a gente já estipulou um tempo para ficarmos aqui, por conta de horários de serviço e tudo. E a gente faz comentários para absorver aquele capítulo. Nós não estamos lendo por ler. Leu, acabou e saiu sem comentar. Não, a gente busca absorver tudo aquilo que nós lemos. E esses comentários, esse compartilhar que faz ser diferente. E o Espírito Santo se manifesta. Né? E aí nós terminamos o comentário ali dizendo que a humildade de Moisés fez com que Deus lutasse por ele. E que seja assim, será assim por nós, eu creio. Deus estabelece uma distinção clara entre o seu relacionamento com a maioria dos profetas e com Moisés. Deus mostra nesse capítulo para nós a distinção de a forma com que ele tem com Moisés e a forma com que ele fala com os outros. Ele diz: com os outros eu falo através de visões e sonhos. Com os profetas, Deus se revela por meio de visões e sonhos. É um relacionamento indireto. Mas com Moisés eu falo boca a boca, claramente. Eu não falo por enigmas. Uau, gente. Isso aqui nos ensina que, embora Deus se revele de várias maneiras, sonhos, visões, profecias, existe um nível de intimidade e clareza reservado àqueles que ele escolhe para sua missão mais elevada. Gente, eu acredito, eu creio nisso. Nós vimos isso de várias formas, né? Isso demonstra que a proximidade e a profundidade do relacionamento com Deus, como o de Moisés,
é o que estabelece a autoridade. A proximidade da profundidade, a proximidade e a profundidade do relacionamento com Deus é o que estabelece a autoridade. Tem uma frase, né? Eu já falando, já tem um versículo. Eu acho que não é versículo, não. Meu Deus, hoje a mente está assim. A quem muito é dado, complete aí. Completa a frase aí para nós. E nós estamos vendo aqui. Quanto mais a intimidade, profundidade, tem muita autoridade. Mas também, como nós falamos agora mesmo, quanto às provações. Quanto mais você está sendo provado, é porque você assumiu agora um nível de intimidade, um nível de crescimento. Então é mais exigido. A quem muito é dado, muito é cobrado. Não é uma coisa assim a frase? Tem mais intimidade, tem mais profundidade, tem mais conhecimento, vai ser exigido mais, vai ser provado mais. A ira de Deus recaiu sobre Miriam, que foi imediatamente atingida por lepra. Um castigo visível e humilhante. Arão, o sacerdote, implora por ela e Moisés intercede ao Senhor. Miriam é curada, mas precisa ser afastada do acampamento por 7 dias. O Senhor queria mostrar para o povo que a atitude de como foi a atitude de Miriam, precisava ficar como exemplo para o povo. Então Deus faz com que aquilo acontecesse para que as pessoas vissem que teve uma consequência aquela atitude. A lição então é que os ciúmes e o orgulho espiritual têm consequências sérias. A lepra, a doença da impureza e da separação, simboliza o resultado de tentar levantar-se contra a autoridade estabelecida por Deus. A intercessão de Moisés é que, mesmo por aqueles que o atacaram, reforça sua humildade e nos ensina sobre a graça no perdão. Gente, Moisés foi atacado pela irmã, não foi uma pessoa de fora. Foi da sua família, sangue do seu sangue. E em vez dele falar, não, pai, o Senhor está no controle. Se ela fez, ela precisa pagar por isso. Ele intercede. O irmão pede a Deus, Moisés, pela nossa irmã. E Moisés de primeira, pai, cure Miriam, Senhor. E Deus ouve e cura. A humildade de Moisés faz com que a gente aprenda aqui sobre a graça no perdão. Em resumo, o capítulo 12 nos ensina a respeitar a autoridade estabelecida por Deus, nos ensina também a valorizar a humildade como o motor da verdadeira liderança. Humildade como o motor da verdadeira liderança. O Senhor quer pessoas humildes, tanto para entender que Ele está no controle, quanto para saber lidar com as pessoas que o Senhor vai trazer para que Ele cuide delas. E também a reconhecer as sérias consequências espirituais do ciúme, da inveja, da crítica destrutiva. Como nós aprendemos, né, gente? Como nós aprendemos com a palavra do Senhor, não é apenas no livro de Números, não é apenas neste capítulo que estamos aprendendo. Cada dia o Senhor tem nos ensinado, a palavra dele é viva e se renova, né? Glória a Deus por isso. Que o Senhor abençoe sua vida, que o Senhor abençoe seu dia. Nós temos um grupo lá no WhatsApp e eu vou pedir para vocês que estão comigo aqui, caso entre lá, comente para mim se ficou claro os nossos comentários, os nossos pontos de vista aqui.
e o nosso desejo é que seja de fácil entendimento. E eu quero muito que vocês, na nossa conversa, caso não tenha entendido ou tenha outros pontos de vista, nós estamos aqui para aprender e buscar junto no Senhor o entendimento que o Espírito Santo quer deixar para nós. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, mas o que o Senhor tem para nós nesse momento, nesse dia. Que nós possamos estar sensíveis ao conduzir dele. Amém? Esse é o meu desejo. Que o Senhor abençoe o seu dia. Gente, amanhã eu vou colocar lá no grupo também, porque alguns já saíram por conta do horário. Amanhã nós não vamos estar aqui juntos, tá? Mas nós estaremos aqui segunda-feira em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe o seu final de semana. Quem desejar entrar no grupo do WhatsApp, tem o link aqui na bio do Instagram, nas descrições das nossas mensagens no YouTube. E que o Senhor abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Segunda estaremos juntos, se Deus quiser. Ótimo final de semana para todos vocês. Amanhã nossa célula online. Então quem estiver longe dá para participar também. Vamos liberar o acesso. Manda mensagem aí que vai ser um prazer recebê-los também conosco na célula à noite. Amém? Beijo. Fiquem com Deus. Um ótimo dia. Deus te abençoe também, minha linda. Estamos juntos, tá? Beijo. Fiquem com Deus e até. Tchau.